Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Bom dia para você que está nos acompanhando também via YouTube. Eu quero convidar imediatamente você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo o relato de Marcos, capítulo de número 4. Vamos ler o versículo 30, 31 e 32 e vamos falar a respeito de como é o reino de Deus. Marcos 4, versículo 30, 31 e 32. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículos 30, 31 e 32, diz assim: Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é o menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e se torna a maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de aves dos céus poderem alinhar-se junto à sua sombra. Até aqui. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra ela foi lida e nesse momento pedimos para que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração e que possamos compreender um pouco mais, ó Deus, a respeito desse reino do qual nós somos súditos, ó Deus, e fomos convocados para vivermos uma vida abundante nesse lugar, ó Pai, nesse reino onde o Senhor é Rei sobre as nossas vidas. Ó Deus, seja conosco, abençoe, Senhor, os nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, não somente estar, ó Deus, aqui sendo ministrados pelo Teu Espírito, mas também, ó Pai, nós possamos pôr em prática a Tua palavra. Ó Deus, nós rogamos assim o auxílio do Espírito, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amados, eu tenho absoluta certeza que você, em algum momento da sua vida, já passou por um processo seletivo, ou você ainda que é um pouco mais novo, está talvez nesse momento já pensando em alguma situação de prova, ou ainda você que é um pré-adolescente e ainda não está prestando nenhum tipo de vestibular, PISME ou qualquer coisa dessa natureza, você tem as suas avaliações no seu colégio. E toda avaliação, ela visa objetivar o quanto você já sabe de determinada matéria, de determinado assunto, mas com um propósito de te lançar para o mundo e assim você começar a participar desse mundo de maneira ativa, de maneira mais assertiva. Nós estamos diante de um texto extremamente interessante. Jesus ele está aqui com os seus 12 discípulos e ele está agora preparando os discípulos para que eles levem a mensagem do reino de Deus para as outras pessoas. Uma coisa que nós precisamos entender enquanto igreja é que essa missão não é uma missão exclusiva daquele que está à frente. Essa missão é uma exclusividade da igreja e a igreja é composta por pessoas de diversas situações, pessoas de diversas características, pessoas de diversos pensamentos, pessoas de diversas vivências, experiências, e assim o reino do Senhor ele é apresentado. Portanto, queridos irmãos, como nós inteiramente temos a convicção, nós precisamos de fato aqui observar que o reino do Senhor ele é anunciado não somente por aqueles que são comissionados como pastores, presbíteros ou líderes, mas ele é comissionado para que todos nós vivamos essa realidade e falemos a respeito do reino de Deus. Jesus ele faz aqui algumas considerações no capítulo 4, ele fala a respeito da parábola do semeador, ele vai falar não só da classificação do solo, mas ele vai falar também daquele que manda a semente para os solos,
depois ele vai explicar essa parábola, ele vai falar a respeito da candeia como parábola também, até que se chegue na parábola da semente, no versículo de número 26, e depois, imediatamente, ele traz uma outra parábola, uma outra analogia a respeito do grão de mostarda. E é diante desse texto que eu quero trazer algumas coisas para refletirmos nessa manhã. A primeira coisa delas é que o reino de Deus, ele é muitas vezes subestimado. Muitas vezes o reino de Deus, ele é subestimado. E nós vamos ver isso nas palavras de Jesus, quando ele pergunta, nós vamos assemelhar o reino de Deus com o quê? Ou como vamos apresentar o reino de Deus? E aí ele fala, como um grão de mostarda. Ele mesmo responde. E ele fala que esse grão, ele é tão pequeno, ele é tão minúsculo, que às vezes, aos olhos do ser humano, ele não tem muito a oferecer. E nós estamos vivendo tempos assim, em que o evangelho é subestimado. Às vezes a pessoa acredita que ser crente ou estar vivendo debaixo do evangelho, da graça do Senhor, já não é uma diferença mais, já não é algo muito importante no coração. Às vezes as pessoas até zombam da nossa fé, quando nós nos colocamos, quando nós nos posicionamos a respeito de sermos filhos do Senhor, sermos obedientes à palavra, porque o reino de Deus para muitos é uma piada. O reino de Deus para muitos é motivo de chacota. O reino de Deus para muitos é algo que é absurdamente irrelevante. Uma sociedade pós-cristã não pode ter agora uma questão de ter um pensamento voltado para um reino onde o rei não é visível aos olhos. É assim que caminha a humanidade. E esse reino, ele é subestimado porque aparentemente numa sociedade, como eu disse, pós-cristã, é um reino que é desprezado ou desprezível. Muitas pessoas dizem assim, para que igreja? Para que estar em comunhão? Para que participar se eu posso estar com o meu Deus na minha casa, nos meus afazeres? Para que participar de um reino aonde eu não compreendo muito bem o meu posicionamento? Ou para que participar de um reino aonde eu não consigo um cargo mais alto por conta da minha habilidade? Eu vou ser sempre um servo? E é assim. O reino de Deus, ele é subestimado porque não há mérito, há graça. Não é porque alguém é mais versátil ao falar, não é porque alguém sabe muito mais de teologia, não é porque alguém canta melhor ou toca melhor. Esse reino, ele é algo que promove essas atividades do ser humano. Não. O reino do Senhor, como o próprio Jesus disse, é aquele que todos servem uns aos outros. E aliás, quem quer ser o maior no reino do Senhor, que seja o menor, que seja aquele que serve. E quando a gente olha para esse quadro de reino do Senhor, a gente tenta entender qual é a lógica de pertencer a um reino aonde nós somos escravos, sim, mas escravos totalmente conscientes de que nós estamos sendo subjugados ou estamos debaixo da tutela, melhor palavra, de um Senhor que é totalmente compassivo. As pessoas não compreendem o reino de Deus. As pessoas olham para a igreja, elas olham para esse ajuntamento que nós estamos, e as pessoas falam assim, bobeira, levantar cedo. Besteira, observar algumas leis, sendo que o meu coração, ele está pedindo os prazeres. Besteira, eu querer prestar algum tipo de culto ao Senhor numa comunidade, sendo que eu consigo colocar no YouTube com tranquilidade as canções e adorar o Senhor com todo o meu coração. Besteira participar de um lugar onde a Bíblia é a regra de
fé e prática, e nós devemos observar de todo o nosso coração. O reino de Deus, em certa medida, é subestimado. Assim como Jesus escreveu o reino de Deus como um pequeno grão de mostarda, e assim ele o é, mas para o mundo, ele é um conjunto de regras fracas. Mas para o mundo, o reino do Senhor está debaixo de uma legislação tão banal, tão simplória, tão ridícula, porque segue uma métrica da contracultura. Nós não seguimos aquela métrica do toma lá, dá cá. Pelo contrário, como nós seguimos o reino dos céus, aquele que manda você caminhar 1 milha, que caminhe 2. Aquele que ferir a sua face direita, ofereça-lhe a face esquerda. Mas isso, ao nosso coração, é algo extremamente sem nenhum tipo de raciocínio. Um reino subestimado. Nós estamos vivendo tempos, queridos irmãos, em que a igreja está causando também esse sentimento dentro da sociedade. Pessoas que vêm à igreja, pessoas que participam de certa forma desse reino, mas na verdade estão como impostores no reino do Senhor. E aí, a credibilidade da igreja, da noiva, diante da sociedade, ela é péssima. Diante de Deus, ela é péssima, porque ela tem os seus pecados, mas o Senhor é gracioso. O problema é que nós somos vistos também pelo mundo. E eu não sei quanto aos pastores, mas eu costumo receber muitas pessoas dizendo a seguinte questão: não importa o que vão pensar de mim. Eu não tenho muito o que me importar com o pensamento do outro. E a palavra vai nos dizer que não, que nós devemos sim nos importar com o que o outro pensa de mim. Afinal de contas, segundo o apóstolo Paulo, nós somos considerados por todos os homens como dispenseiros da graça do Evangelho. E ora, além de dispenseiros da graça, nós precisamos ser encontrados fiéis. Importa o que o outro pensa de mim, importa o que o outro tem de conceito ao meu respeito, importa aquilo que eu posto, importa aquilo que eu falo, importa de fato, porque nós vamos tirando uma credibilidade da instituição chamada igreja, que é a noiva, que é imperfeita, e nós que estamos aqui entendemos isso, mas lá fora o mundo acha que esse lugar é o lugar onde não se tem problema. E nós não temos que chegar para essas pessoas que pensam dessa maneira e tentar mostrar a imperfeição da igreja. Pelo contrário, nós devemos trazer essas pessoas e mostrar o Evangelho, que apesar de imperfeito que somos, ele é capaz de transformar o coração do pecador. É assim que funciona. O mundo vai continuar olhando a gente como um pequeno grão de mostarda. Algo que a gente fala, não serve para muita coisa. Algo que a gente subestima. Mas, num segundo momento, nós percebemos que Jesus ele não para a sua fala por ali. Ele apresenta o reino de Deus como esse grão de mostarda que não só é colhido, mas depois ele é semeado. E quando ele é semeado, ele cresce. O reino dos céus cresce. O reino de Deus cresce. Jesus, quando estava subindo aos céus, ele falou assim: todo o poder me foi dado, então vocês vão e sejam testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E a igreja começou a se expandir diante do reino, do mundo, e ela foi colocando o seu reino, os seus preceitos. Ela cresce não pela força da habilidade de pastores pregando, ela cresce pela força do Espírito Santo que age na minha vida e age na sua vida, e por isso nós damos testemunho desse reino, um reino aonde sim, por enquanto há decepção, por enquanto há
dissabores, mas num momento oportuno, no momento certo, o Senhor buscará os seus e nós viveremos de maneira graciosa, gloriosa diante desse Deus, proclamando que Ele é santo em todo momento. O reino de Deus cresce. O reino de Deus, ele é lançado, mesmo que de maneira subestimada, ele é lançado, e quando ele tem o seu crescimento, ele começa a expandir a tal ponto de chegar até os rincões aonde as muitas justiças sociais que é pregada por políticos não chega, aonde alguns programas de assistência não chegam, aonde talvez o nosso compadecer ali diante de uma situação de notícia na televisão, o nosso choro, a nossa lamentação não chega, mas o reino dos céus chega. E essa é a proposta, uma proposta que faz o reino ser cada vez mais conhecido e assim crescendo de acordo com a vontade de Deus. Mas eu não estou falando que não há uma responsabilidade social da igreja. Eu estou falando que nós devemos linkar, fazer a devida união da responsabilidade social com o Evangelho, mas entendendo que é impossível trazer justiça para uma sociedade que perece cada vez mais nos seus pecados. Então, como eu faço para que esse reino cresça? Eu apresento o Evangelho. O Espírito transforma a vida daquela pessoa. E ali há um compartilhar de necessidades. Ali há agora um suprimento das necessidades. Mas por quê? Porque o coração do ser humano está transformado. Mas porque o coração do ser humano está totalmente quedado aos pés do Senhor. Está em choque com a cruz. E quando está em choque com a cruz, esse coração ele é quebrantado e ele é cada vez mais agora expandido, não só ao coração, mas a um transbordar para a área externa da vida do ser humano. Por isso o testemunho cresce, porque vão entendendo que Cristo é o suficiente para poder transformar a vida das pessoas. Em terceiro aspecto, querido irmão, Jesus ele vai continuar dizendo que depois ele cresce e se torna o maior das hortaliças. Aquilo que era efêmero, aquilo que era talvez desprezível, como a gente falou, subestimado, ele cresce e deita grandes ramos a ponto das aves dos céus poderem alinhar-se à sua sombra. Em terceiro aspecto, se em primeiro lugar nós falamos que o reino dos céus, esse reino, ele é subestimado, em segundo lugar nós falamos aqui que o reino cresce, e em terceiro lugar, esse reino, ele é um reino que abriga. Não é um reino de porteiras fechadas. Não é um reino onde há soldados em seus portais. É um reino onde acolhe as pessoas. É um reino onde nós devemos compreender de fato que essa cobertura de sombra, ela é capaz de trazer um alívio para qualquer pessoa que seja. Mas, queridos irmãos, é interessante o que Jesus falou. Em que sentido? Porque ele fala a respeito desses grandes ramos, mas ele fala também a respeito das aves. Ele não qualifica as aves. Ele não fala que é uma pombinha, uma rolinha, ele não fala que é um canário, ele não fala qual tipo de ave, ele simplesmente fala que as aves, no plural, então pressupõe mais do que uma espécie, ela está ali, e ela não só está ali, mas ela consegue receber refrigério no calor. Jesus não falou assim, ela vai ali e se alimenta, ela vai ali e come daquelas mostardas. Não, ela vai ali para se aliviar. Embora ela pudesse, dependendo da ave,
ela pudesse sim se alimentar daqueles grãos, mas ela se alinha à sombra. O reino dos céus é aquele que abriga, o reino de Deus é aquele que abriga. Por isso o Senhor Jesus, Ele disse em alto bom som: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou abrigar vocês na minha sombra, e eu vou aliviar a alma de vocês. O reino de Deus, Ele abriga, não expele. Se nós que somos cidadãos do reino de Deus, estamos expelindo os súditos, então nós temos um problema muito grande, porque o reino de Deus é composto por pessoas não só empáticas, não só simpáticas, mas pessoas que acolhem, pessoas que trazem para si a responsabilidade de cuidar um dos outros, de orar um pelos outros, de suportar em amor, ou seja, dar suporte uns aos outros. Só que a gente entende que nesse reino é um lugar onde a gente se assenta, recebe vestes reais, de repente até uma coroa, e a gente assenta no trono. Queridos, o reino dos céus tem apenas um rei, é Cristo. Nós somos servos. E é um privilégio ser servo do Senhor nesse reino. Nós estamos na lida, no labor, no trabalho. Nós estamos lidando ali com a questão da expansão do reino de Deus. É escutar aquele que chora e chorar junto. Mas é também sorrir com aqueles que conquistaram as coisas. Mas nós estamos fragmentando esse reino em vários reinos, onde todos querem ser rei e Cristo tem sido deixado de lado. As aves precisam vir, alinhar-se à sombra do reino de Deus. O reino de Deus então é um lugar de descanso. O reino de Deus não é gritaria. O reino de Deus não é confusão. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é tranquilidade. O reino de Deus é poder trazer uma palavra para um irmão, mesmo que aquela palavra seja extremamente pesada, e aquele irmão compreender que aquela palavra é uma palavra necessária para o crescimento dele. O reino de Deus, ele é tratamento. O reino de Deus, ele é a sombra no sentido de saber que os meus pés não queimam no solo que está ali com o sol pegando a pino no solo e ele vai queimar os meus pés. Não, ele é um lugar onde eu sinto refrigério. Reino que abriga, reino que acolhe. Você e eu somos parte desse reino. O rei, ele já está no trono. O rei já está cuidando das suas questões, dando força a cada um de nós. Mas o que está acontecendo com o reino? Os súditos deixaram de trabalhar. Os servos deixaram de servir. Os que deveriam desembainhar suas espadas, estão com as suas espadas embainhadas. E pararam agora de anunciar a majestade do rei. E quando nós deixamos de anunciar a majestade do rei, nós estamos levando mais aflição para o mundo. Porque o mundo olha para você e para mim, o mundo olha para a igreja, às vezes, muitas vezes com chacota, mas olha para cá com olhar de esperança. O mundo pode falar: quem dera se tivéssemos mais igrejas sérias, voltadas para a palavra, que se importassem com o reino. O reino precisa ser entendido como um lugar onde as pessoas são recebidas, acolhidas, tratadas e lançadas de novo, como um grão de mostarda,
que é lançado, e ninguém dá nada por aquilo, e de repente ela é maior das hortaliças. Você é parte desse reino, que aos olhos humanos, muitas vezes, parece tão minúsculo. Mas quando ele cresce, ele se torna tão imponente, a ponto de abrigar muitas pessoas nas suas sombras. Qual é o meu papel, pastor, nisso? Seu papel é dar uma boa olhada para o sol, e depois você olha para a terra, para ver o tamanho da projeção que esse sol, ou o tamanho da projeção que você, através do sol ali, está trazendo na terra. É lógico que é uma analogia, porque se a sua sombra tem sido pequena, é porque talvez você não tenha sido uma semente nesse reino. Você precisa trazer alívio, abrigo, a ponto de muitas aves chegarem e se acomodarem, se alinharem ao cristianismo que você vive. Muitas vão embora, muitas vão voar para longe e nem vão voltar, mas muitas aves vão entender que ali é o lugar delas. Então nós precisamos compreender a respeito da nossa realidade, da nossa missão. Ser sombra no momento de calor intenso. Mesmo que o sol bata antes na gente, para a gente produzir a sombra. Mesmo que as circunstâncias venham, primeiramente, desfavoráveis a nós. Nós precisamos refletir, ou trazer sombra para aqueles que estão mais aflitos que nós. A minha oração, queridos irmãos, é para que você e eu tenhamos essa percepção, que o reino é composto por pessoas como você e eu, pecador assim, que o mundo subestima essas pessoas, esse reino, mas esse reino cresce em quantidade, mas sobretudo em moralidade, e que esse reino, ele abriga as pessoas que estão aflitas. Venha, faça parte desse reino. Você que não faz parte desse reino, venha se abrigar, venha receber alívio, não pela palavra do pastor, mas porque esse reino é um lugar onde as pessoas se sentem abrigadas, seguras e felizes. Que isso seja uma realidade no teu coração, no meu coração. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos orar, vamos encerrar. Mas antes de encerrar, eu queria que você depois me desse 1 minuto da sua atenção para a gente lançar um desafio para você. Tá joia? Senhor Deus e Pai, rendemos graças ao Senhor por esse momento de reflexão da Tua Palavra. Nós sabemos, ó Deus, que o reino do Senhor é tomado por esforço, ó Deus, e nós não estamos falando da salvação, ela é dada de graça, mas é com muita dificuldade que nós pregamos o Evangelho para uma sociedade que quer estar surda. É muita dificuldade, ó Deus, é com muita dificuldade que nós damos bons testemunhos para uma sociedade que tapa os seus próprios olhos com as suas próprias mãos. Mas nós não desistimos, ó Pai, porque sabemos que esse reino é um lugar, ó Deus, onde as pessoas vão se abrigar, vão descansar a sua alma. E, ó Deus, e nós sabemos que esse reino tem um rei que zela por nós, que cuida de nós e que nos entregou a maior dádiva de todas, que é a salvação. Por isso, ó Deus, nos dê alegria para vivermos nesse reino cada vez mais felizes, trabalhando em prol daquilo que o Senhor nos chamou. Em nome de Jesus, oramos assim. Amém. Recebam a bênção, queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor bendito de Deus Pai e as consolações, a misericórdia do Espírito Santo
esteja sobre a vida de cada um irmão aqui presente e sobre toda a igreja que compõe esse reino maravilhoso, desde agora para sempre. Amém.